poder oculto da disciplina, como ela muda tudo. Muitos acreditam que o segredo da transformação está na motivação. Procuram frases inspiradoras, vídeos emocionantes, histórias de superação que acendam uma chama dentro de si. E de fato, a motivação é capaz de gerar movimento. Ela empurra você a começar algo novo, a dar os primeiros passos em direção a uma mudança. Mas a verdade que poucos querem ouvir é que a motivação é frágil. Ela aparece e desaparece como o vento. Um dia você acorda inspirado, disposto a conquistar o mundo. No outro, mal consegue levantar da cama. Se a sua vida depende da motivação, ela será sempre instável, sempre sujeita ao acaso. É nesse ponto que entra a disciplina. Ela é o poder oculto que diferencia os que apenas sonham dos que realizam. Disciplina é a força silenciosa que sustenta o progresso quando a motivação some. É o ato de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. É acordar cedo quando o corpo pede mais sono. É estudar quando a mente clama por distrações. É persistir no treino quando o cansaço pesa. A disciplina não pergunta se você quer, ela lembra que você deve. Mas por que chamamos a disciplina de poder oculto? Porque ela não é glamourosa, não gera aplausos imediatos, não chama atenção nas redes sociais, não desperta euforia. Pelo contrário, a disciplina é muitas vezes invisível. Ela se manifesta em escolhas pequenas e consistentes, repetidas diariamente, longe dos olhos do mundo. É o estudante que revisa suas anotações quando ninguém está vendo. É o empreendedor que trabalha no silêncio, construindo degrau por degrau. É o artista que pratica sua arte todos os dias, mesmo sem reconhecimento. Essas ações parecem pequenas, mas acumuladas ao longo do tempo, criam resultados extraordinários. O que torna a disciplina tão poderosa é a sua capacidade de atravessar o tempo. Enquanto a motivação é imediata e passageira, a disciplina é constante e duradoura. É ela que constrói músculos, que amplia conhecimento, que fortalece habilidades. Nenhum grande feito da humanidade foi alcançado apenas com motivação. Todos foram sustentados pela disciplina. O atleta olímpico não chega ao pódio porque estava motivado todos os dias, mas porque foi disciplinado todos os dias. O escritor não termina um livro porque sempre estava inspirado, mas porque sentava para escrever, mesmo quando as palavras custavam a sair. E aqui está a grande armadilha da nossa geração. Fomos condicionados a buscar resultados rápidos. Queremos mudanças imediatas, recompensas instantâneas, atalhos que nos levem ao topo sem esforço. Mas a vida não funciona assim. Tudo o que tem valor é construído com disciplina. É ela que transforma esforço em progresso e progresso em conquista. Sem disciplina, você pode até começar, mas nunca termina. A disciplina também é o que separa os que vivem de desculpas dos que vivem de resultados. A mente preguiçosa sempre encontra justificativas. Hoje não dá, estou cansado, não tenho tempo. Mas a disciplina ignora as desculpas. Ela não depende de humor, de circunstâncias ou de conveniência. Ela é firme, inabalável. Por isso, poucos conseguem praticá-la de verdade. Porque ela exige sacrifício, exige abrir mão do prazer imediato em nome de algo maior. No entanto, é justamente nesse sacrifício que se encontra a liberdade. Parece contraditório, mas é real. Só é verdadeiramente livre quem é disciplinado. O indisciplinado é escravo dos impulsos, refém das vontades momentâneas, prisioneiro da própria preguiça. Já o disciplinado escolhe conscientemente seus passos, governa seus desejos, controla seus hábitos. A disciplina é a chave que liberta da prisão da mediocridade. Mas muitos resistem a ela porque acreditam que disciplina é sinônimo de rigidez, de vida sem alegria, de rotina sufocante. Esse é outro equívoco. A disciplina não mata a liberdade. Ela cria liberdade. Pense no músico que pratica horas por dia. No início, parece prisão. Mas, depois de anos de disciplina, ele é livre para expressar sua arte com maestria. Pense no atleta que treina duro todos os dias.
Parece sacrifício, mas na hora da competição, ele é livre para mostrar o melhor de si. A disciplina não limita, ela liberta. Por isso, ela é oculta, porque no começo, os olhos só veem renúncia, esforço e dor. Mas com o tempo, ela revela um poder invisível, o poder de transformar vidas comuns em histórias extraordinárias, o poder de pegar alguém que parecia perdido e fazê-lo renascer, o poder de construir, tijolo por tijolo, a versão mais forte e grandiosa de si mesmo. E a pergunta inevitável é: você está disposto a abraçar esse poder oculto? Está disposto a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tiver vontade? Está disposto a pagar o preço da disciplina para colher a liberdade da realização? Essa é a decisão que separa os que apenas falam dos que realmente transformam suas vidas. A disciplina é uma força que age de forma silenciosa, mas cumulativa. Ela não gera aplausos imediatos, não oferece o prazer instantâneo que tanto buscamos, mas é justamente por isso que poucos a praticam. A maioria prefere o caminho curto, o atalho, a recompensa rápida. Só que aquilo que vem rápido, geralmente vai embora na mesma velocidade. A disciplina, por outro lado, constrói alicerces sólidos, e tudo o que é sólido permanece. O grande erro é acreditar que disciplina significa fazer coisas grandiosas todos os dias. Não. A disciplina se manifesta em detalhes. É no momento em que você decide levantar da cama mesmo quando o despertador toca, e a vontade é continuar deitado. É quando você escolhe abrir um livro, em vez de perder horas em distrações inúteis. É quando você cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo que ninguém esteja olhando. Esses gestos parecem pequenos, mas são eles que moldam sua identidade. Pense em como a mente funciona. Cada escolha repetida se torna um hábito, e cada hábito molda quem você é. Se suas escolhas diárias são fracas, sua identidade se torna frágil. Se suas escolhas diárias são fortes, sua identidade se torna firme. E quando você age com disciplina, reforça para si mesmo a ideia de que é alguém confiável, alguém que cumpre o que promete, alguém que constrói em vez de apenas sonhar. A falta de disciplina, por outro lado, mina sua autoconfiança. Cada vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, manda a mensagem interna de que não pode confiar em você. E com o tempo essa voz se torna alta demais. Você não é capaz. Você nunca consegue manter nada. Você sempre desiste. Não são apenas palavras. São sentenças que você mesmo reforça. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos de frustração. Querem mudar, começam, mas logo desistem. E cada desistência se torna mais uma prova de que não tem força. Mas a disciplina tem o poder de inverter esse ciclo. Quando você cumpre uma promessa, mesmo pequena, prova para si que é capaz. Essa prova gera confiança, que gera coragem, que gera novas ações. E assim, em vez de reforçar o ciclo da fraqueza, você constrói o ciclo da força. Essa é a mágica da disciplina. Ela se retroalimenta. Quanto mais você pratica, mais forte se torna. E quanto mais forte se torna, mais fácil fica praticar. Um exemplo claro disso é o hábito de treinar. No começo, levantar cedo para se exercitar parece insuportável. O corpo dói, a mente reclama, tudo em você pede para desistir. Mas quando você insiste, algo muda. O corpo começa a responder, a energia aumenta, a mente se fortalece. O que antes parecia um sacrifício se transforma em prazer. A disciplina, nesse caso, não apenas construiu um hábito físico, mas remodelou sua identidade. Você deixa de ser alguém sedentário para se tornar alguém ativo. E isso vale para qualquer área. O escritor que escreve uma página por dia, o estudante que revisa suas anotações por 30 minutos, o empreendedor que dedica algumas horas a seu projeto. No começo, os resultados parecem pequenos, quase insignificantes, mas ao longo do tempo, o efeito acumulado é gigantesco. Um livro nasce de páginas soltas, um diploma nasce de horas de estudo, um negócio nasce de pequenos passos.
O poder oculto da disciplina está nesse efeito invisível do tempo. Outro ponto essencial é que a disciplina não depende da emoção do momento, e isso é libertador. Porque se você esperar estar inspirado para agir, vai agir muito pouco. Mas quando age porque decidiu agir, independentemente da emoção, descobre uma liberdade que a maioria não conhece. Você não é mais escravo do que sente, mas senhor do que faz. Isso não significa que a disciplina elimina a emoção. Pelo contrário, ela a transcende. Você sente medo, mas age mesmo assim. Sente preguiça, mas faz mesmo assim. Sente dúvida, mas segue adiante. E ao agir, descobre que muitas dessas emoções perdem a força. A ação disciplinada dissolve o medo, quebra a preguiça, cala a dúvida. Porque emoções se alimentam de inércia, mas perdem poder diante do movimento. A disciplina também revela um poder oculto de transformação pessoal. Cada vez que você pratica, não está apenas alcançando resultados externos, mas está moldando seu caráter. Torna-se alguém mais forte, mais confiável, mais determinado. E esse tipo de transformação ninguém pode tirar de você. Podem tirar seu emprego, seu dinheiro, seus títulos, mas não podem tirar quem você se tornou. A disciplina não apenas constrói conquistas, ela constrói você. Por isso, ela é um poder oculto, porque atua de dentro para fora. O mundo enxerga o resultado final, o corpo transformado, a carreira de sucesso, a obra concluída. Mas o que o mundo não vê são as batalhas silenciosas que você travou consigo mesmo, as manhãs em que venceu a cama, as noites em que venceu o cansaço, os dias em que venceu a procrastinação. É essa luta invisível que gera as vitórias visíveis. No fim, a disciplina é a ponte entre o que você é e o que pode se tornar. É o fio condutor que conecta sua versão atual à sua versão ideal. É o que transforma sonhos em realidade, intenções em ações, desejos em conquistas. E a pergunta que ecoa é: você vai continuar esperando motivação ou vai abraçar o poder oculto da disciplina? A disciplina é um poder que muitos rejeitam porque, à primeira vista, parece uma forma de prisão. E de certo modo, é. Mas aqui está o paradoxo. A disciplina é a única prisão que liberta. Quando você se prende a um conjunto de regras escolhidas conscientemente, está, na verdade, se libertando das correntes invisíveis que escravizam aqueles que vivem sem direção. Quem não é disciplinado parece livre, mas é escravo das próprias vontades. Quem é disciplinado parece limitado, mas é dono de si mesmo. Veja o exemplo de alguém que decide ter disciplina com a alimentação. No início, pode parecer restritivo recusar certos pratos, abrir mão de sobremesas, controlar porções. Mas essa aparente prisão gera um corpo mais saudável, mais energia, mais disposição, mais anos de vida. Enquanto isso, a pessoa que come o que quer parece livre, mas se torna prisioneira da fadiga, da doença, do peso que carrega. Isso acontece em todas as áreas. A disciplina no trabalho gera liberdade financeira. A disciplina nos estudos gera liberdade de escolha. A disciplina nos relacionamentos gera confiança e paz. Cada área em que você pratica disciplina é uma área em que você expande sua liberdade. É por isso que ela é oculta. Muitos só enxergam a renúncia. Poucos enxergam o poder que vem depois. Mas há algo que torna a disciplina ainda mais especial. Ela não exige talento. Não importa se você nasceu com dons extraordinários ou não. O mundo está cheio de pessoas talentosas que fracassaram por falta de disciplina, assim como está cheio de pessoas comuns que alcançaram o extraordinário porque foram disciplinadas. O talento pode abrir portas, mas é a disciplina que mantém você dentro. É ela que garante constância. E a constância sempre vence a intensidade passageira. A disciplina também é o antídoto contra a autossabotagem. Pense em quantas vezes você começou algo empolgado e logo desistiu. Esse padrão corrói sua autoconfiança. Mas quando você age de forma disciplinada, cria consistência. E consistência é o que constrói confiança.
Cada dia que você cumpre sua meta, mesmo que pequena, prova para si mesmo que é capaz. E essa prova vale mais do que qualquer motivação externa. Outro aspecto fascinante é como a disciplina remodela a mente. Cada vez que você escolhe agir apesar da vontade contrária, está fortalecendo o músculo da autodeterminação. E esse músculo cresce. Assim como o corpo se fortalece com treino, a mente se fortalece com disciplina. O que no começo parecia impossível se torna natural. O que antes exigia esforço hercúleo passa a ser hábito. A disciplina, com o tempo, deixa de ser peso e se transforma em parte da identidade. E é exatamente aí que muitos falham. Desistem cedo demais. Querem resultados imediatos, mas a disciplina é uma semente que leva tempo para florescer. Os primeiros dias são duros. O corpo reclama, a mente resiste, o ambiente parece conspirar contra. Mas, se você persiste, algo mágico acontece. A disciplina deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. Você descobre prazer na constância, orgulho na repetição, satisfação em cada pequena vitória. A disciplina também muda a forma como você enxerga os outros. Pessoas que antes pareciam inalcançáveis deixam de ser vistas como gênios e passam a ser vistas como exemplos de constância. Você entende que ninguém chega longe sem disciplina, e isso te inspira, porque prova que não é sorte, não é acaso, não é privilégio, é escolha. A mesma escolha que você pode fazer hoje. Um detalhe importante é que a disciplina não é absoluta. Você não precisa ser perfeito. Vai falhar, vai escorregar, vai ter dias ruins. Mas a disciplina não se mede pela perfeição, e sim pela capacidade de recomeçar. Quem é disciplinado não é quem nunca erra, mas quem não desiste após o erro. A diferença entre quem alcança e quem fica pelo caminho não é ausência de quedas, mas decisão de levantar todas as vezes. Por fim, a disciplina revela algo que a motivação jamais poderia: a verdadeira medida da sua força. Qualquer um consegue agir quando está inspirado, mas apenas os fortes agem quando não sentem vontade. É nesse momento, quando você faz o que precisa mesmo sem querer, que descobre do que realmente é capaz. É nesse instante que a disciplina mostra seu poder oculto, transformar pessoas comuns em extraordinárias. A disciplina não é apenas um hábito, mas um alicerce. Sem ela, qualquer conquista desmorona com o tempo. É como construir uma casa sobre a areia. Pode até parecer firme por um instante, mas basta a primeira tempestade para ruir. A disciplina é o cimento invisível que sustenta os grandes projetos da vida. Muitos confundem disciplina com esforço extremo. Acreditam que precisam dar 100% todos os dias, e quando não conseguem, desistem. Mas a disciplina não é intensidade passageira, é constância inteligente. Não se trata de fazer tudo de uma vez, mas de fazer um pouco todos os dias. Esse pouco acumulado se transforma em muito. É como gotas de água que, com o tempo, perfuram a pedra. E aqui está outro segredo. A disciplina não exige que você queira, exige apenas que você faça. Não depende de emoções, mas de decisões. E isso é libertador, porque elimina a necessidade de esperar a motivação chegar. A disciplina é como um contrato que você assina consigo mesmo. Não importa se está animado ou desanimado, você cumpre. Não importa se está fácil ou difícil, você continua. É essa constância que cria resultados duradouros. Veja o exemplo de alguém que decide aprender um idioma. Se estudar intensamente por uma semana e depois parar, não terá progresso significativo. Mas se estudar meia hora por dia, durante meses e anos, chegará a um nível de fluência surpreendente. O mesmo vale para qualquer habilidade. Tocar um instrumento, escrever, programar, treinar. O poder não está na explosão inicial, mas na disciplina contínua. Outro ponto importante é que a disciplina cria clareza. Quando você estabelece regras para si mesmo, elimina parte do caos mental. Não precisa decidir todos os dias se vai ou não treinar, se vai ou não estudar, se vai ou não trabalhar em seu projeto. Já está decidido. Essa clareza reduz o desgaste mental e aumenta a produtividade. A disciplina tira a dúvida da equação
e deixa espaço apenas para a execução. Mas a mente preguiçosa odeia disciplina, porque ela exige renúncia. Renúncia ao prazer imediato, renúncia às desculpas, renúncia ao conforto. E a mente sempre vai buscar justificar o caminho fácil. Você merece descansar. A vida já é difícil demais. Só hoje não tem problema. Essas vozes soam lógicas, mas são correntes invisíveis. Cada vez que você cede, fortalece a prisão. Cada vez que resiste, fortalece sua liberdade. É importante entender que a disciplina não se trata de se privar de tudo, mas de escolher conscientemente o que importa. Não é dizer não a tudo, mas dizer sim ao que realmente te aproxima da vida que deseja. Quando você aprende a priorizar, a disciplina deixa de ser peso e se torna direção. Ela mostra o caminho claro no meio da confusão. A disciplina também revela o poder do tempo. Pense em como pequenos atos consistentes se acumulam. Ler 10 páginas por dia significa mais de 3.600 páginas em um ano, o equivalente a dezenas de livros. Economizar uma pequena quantia mensal pode se transformar em um patrimônio ao longo de anos. Treinar regularmente pode remodelar completamente seu corpo em meses. A disciplina aproveita o tempo como aliada, enquanto a indisciplina transforma o tempo em inimigo. Outro aspecto essencial é que a disciplina gera respeito. Quando você é disciplinado, não precisa dizer muito. As pessoas percebem. Elas veem consistência, firmeza, confiabilidade. A disciplina é silenciosa, mas fala alto. E o respeito que você conquista por meio dela abre portas que talento sozinho jamais abriria. Mas talvez o maior benefício da disciplina seja interno. Ela gera autoestima verdadeira. Não a autoestima ilusória, baseada em likes ou validação externa, mas a que nasce da consciência de que você cumpre o que promete. Cada vez que você é fiel à sua palavra, constrói uma relação de confiança consigo mesmo. E essa confiança é inabalável. Você passa a se ver como alguém capaz, alguém digno, alguém que merece vencer. Por isso, a disciplina é chamada de poder oculto. Ela não aparece nas vitrines, não viraliza em redes sociais, não é celebrada com entusiasmo. Mas, em silêncio, ela molda destinos. Ela separa os que desistem dos que persistem. Ela transforma o improvável em possível. E, principalmente, ela transforma você. A disciplina tem um inimigo poderoso: a procrastinação. E é curioso perceber como ela se instala de maneira quase invisível. Você diz a si mesmo que vai começar em 5 minutos, depois em meia hora, depois amanhã. E quando percebe, semanas, meses ou até anos se passaram. O adiamento é uma das armas mais eficientes contra a disciplina, porque cria a ilusão de que você ainda tem tempo. E enquanto você adia, a vida passa. A procrastinação é traiçoeira porque, muitas vezes, vem disfarçada de lógica. Você pensa: não vou começar agora porque ainda não tenho tudo o que preciso. Ou, vou esperar o momento perfeito, quando as condições estiverem ideais. O problema é que esse momento nunca chega. O mundo nunca vai parar para alinhar todas as circunstâncias a seu favor. Se você não aprender a agir com o que tem, vai permanecer eternamente preso no ciclo da espera. E aqui está o ponto central. A disciplina não depende do momento perfeito, mas da decisão presente. Ela ignora o cenário, ignora as condições, ignora se você tem todos os recursos. Ela simplesmente age. É por isso que pessoas disciplinadas avançam mais rápido do que pessoas talentosas, mas indisciplinadas. Enquanto o talentoso espera estar inspirado, o disciplinado está construindo. Enquanto o talentoso espera condições ideais, o disciplinado se adapta e segue em frente. Outro inimigo da disciplina é a mentalidade do tudo ou nada. Muitas pessoas acreditam que, se não podem fazer algo grande, é melhor não fazer nada. Esse pensamento é destrutivo. Se você não pode treinar 1 hora, treine 15 minutos. Se não pode estudar 3 horas, estude 30 minutos. Se não pode escrever 20 páginas, escreva 2. O segredo não está em fazer tudo de uma vez, mas em fazer todos os dias. É a consistência que constrói,
não a intensidade isolada. A disciplina também sofre ataques constantes da comparação. Você olha para o progresso de outra pessoa e sente que está lento demais. Mas o progresso nunca deve ser medido pela régua dos outros. Cada um tem seu ritmo, sua história, suas condições. A disciplina não é sobre correr mais rápido que os outros, mas sobre continuar correndo apesar das dificuldades. A comparação rouba sua energia e desvia seu foco. A disciplina devolve o olhar para dentro e lembra que o único adversário real é você mesmo. Um aspecto fascinante é como a disciplina transforma a relação com o tempo. Para quem vive sem disciplina, o tempo é inimigo. Os dias passam rápido demais, os meses evaporam, os anos se acumulam em frustração. Para quem pratica disciplina, o tempo é aliado. Cada dia é uma oportunidade de avançar um pouco mais. Cada semana é um degrau. Cada ano é uma construção sólida. Enquanto uns lamentam a rapidez com que a vida passa, o disciplinado colhe os frutos de cada dia bem aproveitado. E não podemos esquecer da importância dos ambientes. A disciplina não floresce em qualquer lugar. Se você está cercado de distrações, de pessoas negativas, de estímulos constantes que te puxam para baixo, sua disciplina será testada todos os dias. Por isso, parte do poder oculto da disciplina está em aprender a moldar o ambiente a seu favor. Arrumar o espaço de trabalho, eliminar distrações, estabelecer limites, conviver com pessoas que compartilham dos mesmos valores. O ambiente pode ser corrente ou pode ser chave. Outro ponto vital é a paciência. A disciplina ensina a esperar pelo resultado sem desistir do processo. O mundo atual está obcecado por recompensas rápidas, mas tudo o que é valioso exige tempo. O corpo leva tempo para mudar. O conhecimento leva tempo para se consolidar. Os relacionamentos levam tempo para se aprofundar. A disciplina é a virtude que permite plantar hoje sem colher amanhã, mas com a confiança de que a colheita virá. E aqui está um segredo que poucos conhecem. A disciplina não precisa ser pesada. Quando bem praticada, ela cria leveza. Isso acontece porque ela elimina a angústia das escolhas intermináveis. Você já sabe o que precisa fazer, já tem um plano, já tem uma direção. Essa clareza reduz a ansiedade, dá paz e traz senso de propósito. O peso não está na disciplina, mas na vida sem disciplina, porque essa sim é caótica, incerta e sufocante. Por fim, é importante lembrar que a disciplina não é apenas uma questão prática, mas espiritual. Quando você é disciplinado, está honrando a si mesmo. Está mostrando que sua palavra tem valor, que seus sonhos merecem respeito, que sua vida não será desperdiçada. Essa consciência cria uma conexão profunda com quem você é. E a partir daí, nenhuma distração, nenhuma crítica, nenhum obstáculo consegue te desviar. A disciplina é a ponte entre o desejo e a realização. Sem ela, você vive sonhando. Com ela, você vive conquistando. A pergunta é: de que lado da ponte você quer estar? A disciplina tem um poder oculto que poucos percebem. Ela gera liberdade interior. Quando você aprende a dizer não às vontades passageiras, descobre que é mais forte do que os próprios impulsos. A maioria das pessoas acredita ser livre porque pode fazer o que quiser. Mas essa é uma ilusão perigosa. Quem vive apenas pelo prazer imediato é escravo das próprias vontades. A disciplina revela a verdadeira liberdade, a capacidade de escolher o que é certo, mesmo quando o que é fácil parece mais atraente. Pense no exemplo de alguém que decide controlar seus gastos. A indisciplina financeira dá a sensação de liberdade. Gastar quando quiser, comprar o que deseja, ceder a cada impulso. Mas com o tempo, essa liberdade se transforma em dívida, ansiedade e falta de opções. Já a disciplina, que no início parece restrição, cria abundância. O autocontrole hoje gera independência amanhã. É o mesmo em todas as áreas: saúde, trabalho, relacionamentos, espiritualidade. A disciplina é o que constrói a liberdade real. Mas há outro aspecto ainda mais profundo. A disciplina não apenas molda resultados externos, ela transforma a mente.
Cada vez que você escolhe a disciplina em vez da preguiça, reforça dentro de si uma identidade de vencedor. Esse processo silencioso é poderoso. Você deixa de se ver como alguém que sonha para se ver como alguém que faz. E essa mudança de identidade é o que sustenta qualquer transformação duradoura. Um detalhe importante é que a disciplina também cria resiliência. Ao praticá-la diariamente, você se torna capaz de suportar pressões que antes te derrubariam. É como treinar músculos invisíveis. Cada vez que você cumpre uma tarefa mesmo sem vontade, aumenta sua capacidade de resistir às dificuldades da vida. Isso significa que quando crises surgirem, e elas sempre surgem, você terá estrutura emocional para não desmoronar. Mas é claro que a disciplina não surge do nada. Ela precisa ser treinada. E o treinamento começa nas pequenas coisas. Arrumar a cama, cumprir horários, honrar compromissos. Esses gestos simples são os tijolos da fortaleza da disciplina. Quem não consegue dominar as pequenas áreas dificilmente terá força para sustentar as grandes. É por isso que muitas pessoas falham em projetos grandiosos. Querem começar pelo topo, mas não aprenderam a ser fiéis na base. Outro ponto fascinante é que a disciplina gera clareza sobre o que realmente importa. Quando você estabelece prioridades, aprende a diferenciar o essencial do supérfluo. Isso evita que você desperdice energia em atividades irrelevantes. A vida moderna está cheia de distrações, e sem disciplina você será engolido por elas. Mas quando pratica a disciplina, aprende a dizer não ao que não te leva para onde deseja ir. Esse poder de negar é uma das maiores expressões de maturidade. E aqui está uma verdade incômoda. A disciplina dói. Dói acordar cedo, dói abrir mão de prazeres, dói insistir quando a mente pede para parar. Mas essa dor é passageira e produz frutos duradouros. A indisciplina, por outro lado, não dói no começo, mas cobra caro depois. Ela traz arrependimento, perda de tempo, falta de oportunidades. Em outras palavras, você sempre vai sentir dor, mas pode escolher qual dor prefere: a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A disciplina também cria impacto nos relacionamentos. Pessoas disciplinadas são vistas como confiáveis, firmes, seguras. Elas transmitem estabilidade. Já a indisciplina gera instabilidade, quebra de confiança, promessas não cumpridas. Quando você é disciplinado, não só muda a si mesmo, mas se torna um ponto de apoio para quem está ao seu redor. A disciplina não é apenas individual, ela se espalha como exemplo. Outro benefício oculto é a paz interior. A vida indisciplinada é caótica, sempre atrasada, sempre correndo atrás, sempre justificando. Isso gera ansiedade constante. Já a vida disciplinada tem ordem. Não porque seja perfeita, mas porque você aprende a controlar o que pode e a agir de forma consistente. Essa ordem cria paz. Você sabe que está avançando, mesmo que devagar. E essa sensação é um antídoto contra a ansiedade. Por fim, a disciplina conecta você com sua melhor versão. Não importa onde você esteja hoje, a disciplina é o caminho para chegar mais longe. Ela não pergunta sobre suas limitações, não se importa com seus fracassos passados. Ela apenas exige que você dê o próximo passo. E passo após passo, constrói uma trajetória que parecia impossível. Muitos acreditam que disciplina é algo reservado apenas para pessoas de sucesso, atletas, empreendedores, artistas renomados. Essa visão é uma armadilha, porque coloca a disciplina em um pedestal distante, como se fosse privilégio de poucos escolhidos. A verdade é que disciplina não é talento, não é genética, não é sorte. Disciplina é escolha. E mais do que isso, disciplina é treino. Quanto mais você pratica, mais natural ela se torna. A diferença entre alguém comum e alguém extraordinário não está em oportunidades milagrosas, mas na forma como lidam com os pequenos compromissos do dia a dia. Um campeão não se forma apenas em grandes competições, mas nos treinos silenciosos, quando ninguém aplaude.
Um escritor não cria um best-seller de uma vez, mas em horas solitárias de escrita diária. Um profissional de destaque não surge da noite para o dia, mas de anos de dedicação, estudo e prática constante. E aqui surge um ponto importante: disciplina é invisível. O mundo enxerga apenas o resultado final. Vê o corpo definido, mas não vê os treinos cansativos. Vê a riqueza acumulada, mas não vê as horas de trabalho e economia. Vê a maestria de um músico, mas não ouve as falhas durante o aprendizado. A disciplina atua nos bastidores, e talvez por isso seja tão negligenciada. Mas é justamente nos bastidores que as grandes histórias são construídas. Outro detalhe poderoso é que a disciplina gera confiança, não apenas nos outros, mas em você mesmo. Cada vez que você cumpre uma tarefa, por menor que seja, reforça internamente: eu posso contar comigo. Essa confiança se acumula. No início parece irrelevante arrumar a cama, seguir a dieta, estudar um pouco a cada dia. Mas com o tempo, essas pequenas vitórias criam uma imagem sólida de quem você é. E essa imagem se torna combustível para conquistas maiores. A disciplina também tem um efeito cascata. Uma área organizada transborda para outras. Quando você se torna disciplinado na saúde, isso afeta sua disposição para trabalhar. Quando é disciplinado no trabalho, isso melhora sua confiança nos relacionamentos. Quando é disciplinado financeiramente, isso gera tranquilidade para investir em sonhos maiores. É como uma onda que se espalha. Um ato disciplinado fortalece toda a estrutura da vida. Mas a indisciplina também tem efeito contrário. Um pequeno desvio pode se tornar um padrão destrutivo. O dia que você decide não cumprir sua palavra, abre espaço para outros dias iguais. A mente aprende rápido a justificar. Você pensa: hoje não faz diferença. E de fato, um dia isolado pode não fazer. Mas quando isso se repete, vira identidade. De repente, você não é apenas alguém que falhou em um dia, mas alguém que não consegue manter nada por muito tempo. É por isso que a disciplina precisa ser tratada como prioridade máxima. Não é exagero dizer que ela é a mãe de todas as virtudes, porque sem disciplina, nenhuma qualidade se sustenta. Você pode ser inteligente, mas sem disciplina sua inteligência não gera frutos. Você pode ser talentoso, mas sem disciplina seu talento nunca floresce. Você pode ser criativo, mas sem disciplina suas ideias ficam apenas no papel. A disciplina é o que transforma potencial em realidade. Outro ponto essencial é a disciplina emocional. Não basta agir de forma organizada se você é dominado por emoções instáveis. Quantas vezes você já desistiu de algo apenas porque não estava com vontade? Quantas vezes deixou a raiva, a tristeza ou o medo guiarem suas decisões? A disciplina emocional é aprender a não se deixar levar pelas ondas do momento. É decidir agir com base no que é certo, não no que se sente. Essa é uma das formas mais elevadas de liberdade. A disciplina também combate uma das maiores doenças modernas, a dispersão. Vivemos em uma era em que tudo disputa a sua atenção. Redes sociais, notificações, vídeos curtos, informações sem fim. O cérebro, acostumado a estímulos constantes, perde a capacidade de se concentrar. E sem concentração, não há profundidade. Você começa muito, mas termina pouco. A disciplina resgata a arte da atenção plena. Ela ensina a focar no essencial, a mergulhar de verdade em uma tarefa, a ignorar o ruído. Por fim, a disciplina revela algo que muitos buscam desesperadamente: propósito. Isso acontece porque, ao seguir de forma consistente um caminho, você começa a enxergar sentido na jornada. Propósito não é algo que surge do nada, como uma revelação mística. Ele é construído passo a passo, através da disciplina. Quanto mais você se dedica a algo, mais percebe o impacto disso na sua vida e na vida dos outros. E esse impacto dá significado à sua existência. A disciplina é o alicerce invisível de todas as grandes realizações. Sem ela, os sonhos permanecem sonhos. Com ela, os sonhos se tornam realidade.
Essa é a diferença entre os que lamentam e os que inspiram, entre os que ficam pelo caminho e os que deixam um legado. A disciplina pode não ser popular, mas é transformadora. É silenciosa, mas é invencível. É difícil, mas é libertadora. Um dos aspectos mais transformadores da disciplina é que ela cria ordem em meio ao caos. A vida, por natureza, é imprevisível. Problemas aparecem sem aviso. Circunstâncias mudam. Pessoas decepcionam. Oportunidades surgem e desaparecem. Se você não tem disciplina, é arrastado pela correnteza dos acontecimentos. Mas quando é disciplinado, constrói uma âncora que mantém sua vida estável, mesmo quando tudo ao redor parece turbulento. Essa estabilidade não significa ausência de dificuldades, mas presença de consistência. A pessoa disciplinada pode enfrentar crises financeiras, problemas de saúde, contratempos emocionais, mas ainda assim, mantém o que precisa ser feito. O estudante disciplinado continua estudando, o trabalhador disciplinado continua se esforçando, o sonhador disciplinado continua plantando suas sementes. Essa constância é o que permite atravessar tempestades sem perder o rumo. Outro benefício pouco falado é que a disciplina gera respeito próprio. Quando você pratica a disciplina, passa a se enxergar como alguém que merece conquistar. Porque, no fundo, a autoestima não nasce de elogios externos, mas de ações internas. Você começa a confiar em si quando percebe que cumpre o que promete. E esse respeito próprio se reflete em todas as áreas, nas escolhas que faz, nos relacionamentos que mantém, nos limites que estabelece. Mas a disciplina também traz um efeito colateral positivo. Ela filtra as pessoas ao seu redor. Quando você decide viver de forma disciplinada, naturalmente começa a se afastar de ambientes e pessoas que não compartilham dos mesmos valores. Alguns vão criticar, outros vão zombar, porque sua disciplina expõe a indisciplina deles. Mas, aos poucos, você atrai pessoas que valorizam consistência, esforço e determinação. E esse círculo social se torna combustível para manter sua caminhada. A disciplina, portanto, não é apenas individual, mas coletiva. Ela inspira. O pai disciplinado serve de exemplo para os filhos. O líder disciplinado inspira sua equipe. O amigo disciplinado motiva os que estão ao redor. Você pode não perceber, mas sua disciplina pode ser a fagulha que acende a chama da transformação em outras vidas. Outro ponto poderoso é a forma como a disciplina redefine sua relação com a dor. A maioria das pessoas foge da dor a todo custo. Evita esforço físico, evita conversas difíceis, evita situações desafiadoras. Mas o resultado é que acabam vivendo uma dor ainda maior. A dor da estagnação, do arrependimento, da vida desperdiçada. A disciplina, por outro lado, ensina a abraçar a dor temporária em troca de recompensas duradouras. É a dor do treino que gera saúde. É a dor do estudo que gera conhecimento. É a dor da renúncia que gera conquistas. É por isso que se diz que a disciplina é o melhor investimento que você pode fazer. Porque o que você sacrifica hoje é sempre menor do que o que conquista amanhã. 5 minutos de disciplina podem evitar anos de arrependimento. Uma escolha firme hoje pode abrir portas que mudam o resto da sua vida. Mas para isso, é preciso coragem para enfrentar o desconforto do presente em nome da grandeza do futuro. A disciplina também combate um inimigo silencioso, a autocompaixão mal direcionada. Quantas vezes você já disse a si mesmo: eu mereço uma pausa. Eu mereço me dar um presente. Eu mereço deixar para depois. Claro que pausas são importantes e autocuidado é essencial. Mas muitas vezes, usamos essa desculpa para justificar preguiça e abandono. A disciplina sabe diferenciar descanso de fuga. Descansar faz parte do processo. Fugir, não. Outro ponto interessante é que a disciplina traz uma sensação de controle, não sobre o mundo, porque ele continuará imprevisível, mas sobre si mesmo. E quando você sente que controla a si, enfrenta qualquer situação externa com mais confiança. Essa sensação é libertadora, porque no fim, a única coisa que você realmente pode controlar é a si mesmo.
E quando domina esse território, nenhum obstáculo externo é capaz de te paralisar. Por fim, a disciplina é o maior ato de amor próprio que existe. Não se trata de rigidez, mas de compromisso. Compromisso com sua saúde, com seus sonhos, com seu futuro. Cada vez que você pratica disciplina, está dizendo para si mesmo: eu acredito em mim, eu respeito minha vida, eu não vou desperdiçar meu tempo. Esse é o poder oculto que muda tudo. Porque quando você se trata com disciplina, o mundo começa a te tratar com mais respeito também. A disciplina é o ponto de encontro entre intenção e realização. Quantas pessoas você conhece que têm sonhos enormes, ideias brilhantes, planos detalhados, mas que nunca saem do papel? O que separa essas pessoas daquelas que realmente constroem algo não é talento nem sorte, é disciplina. Ela é a ponte entre o que você deseja e o que você de fato alcança. Sem essa ponte, tudo o que você tem são castelos no ar. E aqui está um detalhe poderoso. A disciplina gera credibilidade, não apenas diante dos outros, mas diante de você mesmo. Cada vez que você cumpre uma meta, reforça sua autoconfiança. Cada vez que quebra uma promessa, destrói um pedaço dela. A confiança não se constrói em grandes atos, mas em pequenas consistências. E sem confiança em si mesmo, qualquer sonho parece pesado demais. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é esperar sentir vontade para agir. A disciplina ensina que a ação precede a vontade. Muitas vezes, você só sente disposição depois que começa. Esperar vontade é como esperar vento favorável em um mar revolto. Você nunca vai sair do lugar. O marinheiro que confia no vento pode ficar parado. O que confia nos remos sempre avança. Outro aspecto essencial é que a disciplina transforma fracassos em degraus. A indisciplina transforma um erro em sentença. Não consigo. Não nasci para isso. A disciplina, por outro lado, vê o erro como aprendizado. Agora sei como não fazer. Vou tentar de novo. Essa diferença de mentalidade muda tudo, porque fracasso não é o fim. É apenas um capítulo. E só quem tem disciplina é capaz de recomeçar quantas vezes for necessário. A disciplina também combate um dos maiores inimigos da modernidade: a distração constante. O mundo oferece infinitas formas de desviar sua atenção: notificações, vídeos, conversas superficiais, estímulos sem fim. Sem disciplina, você se perde no mar de distrações e nunca mergulha fundo em nada. Com disciplina, você escolhe intencionalmente onde colocar sua energia. Essa escolha é o que cria profundidade, e profundidade é o que gera maestria. Outro benefício oculto da disciplina é que ela te prepara para oportunidades inesperadas. Muitos acreditam que sucesso é sorte, mas a verdade é que sorte nada mais é do que a junção de preparação com oportunidade. Quem vive indisciplinado até pode encontrar boas oportunidades, mas não está preparado para aproveitá-las. Já o disciplinado, mesmo que não veja resultados imediatos, está se preparando diariamente, e quando a oportunidade surge, ele está pronto para agarrá-la. A disciplina também redefine o conceito de liberdade. O indisciplinado pode até sentir prazer no curto prazo, mas se torna escravo das consequências no longo prazo. O disciplinado paga o preço da renúncia hoje, mas conquista a recompensa da liberdade amanhã. Essa troca é inevitável. Todos nós pagamos algum preço. A diferença é que alguns escolhem pagar o preço da disciplina, outros escolhem pagar o preço do arrependimento. Outro ponto poderoso é a disciplina no silêncio. Quando ninguém está vendo, quando não há aplausos, quando não há testemunhas, é nesse momento que ela mostra seu verdadeiro valor. Porque o caráter se revela naquilo que você faz quando está sozinho. E a disciplina é justamente a prática silenciosa de se manter fiel a si mesmo, mesmo sem validação externa. E não podemos esquecer que a disciplina também se aplica ao descanso. Sim, porque descanso não é fuga, é parte do processo. A diferença é que o descanso disciplinado é planejado, saudável e regenerador. Já o descanso indisciplinado é preguiça,
procrastinação e fuga de responsabilidades. A disciplina equilibra esforço e pausa, garantindo que você não apenas produza, mas também preserve sua energia para continuar produzindo. Por fim, a disciplina mostra que a vida não é feita de grandes saltos, mas de passos firmes. Você não precisa transformar tudo de uma vez. Precisa apenas decidir que, a cada dia, fará o necessário. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. E quando olhar para trás, verá que construiu algo grandioso. Não porque foi fácil, mas porque foi consistente. Essa é a verdadeira mágica da disciplina. Transformar o ordinário repetido em extraordinário. A disciplina é muitas vezes vista como inimiga da felicidade. Essa é uma mentira que a sociedade moderna repete constantemente. Seja feliz agora, faça o que tiver vontade. Siga apenas o que te dá prazer. Esse discurso parece libertador, mas esconde uma armadilha. Porque viver apenas pelo prazer imediato não gera felicidade duradoura, gera vazio. E esse vazio cresce a cada dia, como um buraco que nunca se preenche. O que realmente traz satisfação profunda é a sensação de progresso. É saber que você está caminhando em direção a algo que importa. É sentir que sua vida tem propósito, que você está construindo um legado, que cada dia vivido valeu a pena. E esse progresso só é possível com disciplina. A felicidade instantânea é como fogo de palha. Aquece por um momento e logo se apaga. A felicidade construída pela disciplina é como uma chama constante. Pode até não explodir em euforia, mas permanece acesa, aquecendo sua jornada. Pense em como funcionam os maiores atletas do mundo. Eles sacrificam festas, prazeres, preguiça, distrações. Muitos olham para eles e dizem: eu nunca conseguiria viver assim. Mas quando sobem ao pódio, quando realizam feitos que inspiram milhões, quando colhem os frutos de anos de esforço, percebem que todo o sacrifício valeu a pena. A disciplina não rouba a felicidade, ela multiplica. Só que o faz no tempo certo, não no imediatismo. Outro ponto poderoso é o impacto da disciplina na construção de caráter. O mundo moderno valoriza a aparência, mas é o caráter que sustenta qualquer vida significativa. O caráter não se forma em grandes eventos, mas em pequenas escolhas diárias. É na decisão de cumprir a palavra, mesmo quando ninguém está vendo. É na coragem de dizer não ao que destrói e sim ao que edifica. A disciplina é a forja do caráter, e o caráter é a base da verdadeira grandeza. Mas talvez o mais transformador seja como a disciplina redefine sua relação com o tempo. O indisciplinado olha para o futuro com medo ou ansiedade. O disciplinado olha com confiança, porque sabe que mesmo que o resultado ainda não tenha chegado, ele está construindo. Essa certeza cria paz interior. O disciplinado pode não estar onde gostaria, mas sabe que está a caminho. E isso já o diferencia da maioria, que nem sequer começou. É importante falar também sobre as batalhas silenciosas que a disciplina exige. Poucos percebem que a grande luta não está fora, mas dentro. A cada manhã em que você escolhe levantar cedo, trava uma guerra contra a voz interna que pede para ficar na cama. A cada treino cumprido, enfrenta a preguiça que diz que você já fez o suficiente. A cada página lida, luta contra a tentação de se distrair. Essas batalhas não têm plateia, mas são nelas que guerreiros são formados. A disciplina também é o que sustenta relacionamentos saudáveis. Muitos acreditam que amor é apenas sentimento, mas sem disciplina, o amor morre. Porque relacionamentos exigem constância, cuidado, paciência. Exigem que você seja disciplinado em suas palavras, em seus gestos, em sua atenção. Um casal que constrói um relacionamento sólido não depende apenas de paixão, mas de disciplina diária para cultivar o respeito e a conexão. Outro campo onde a disciplina se revela essencial é no uso da tecnologia. Vivemos na era da distração infinita. As redes sociais foram criadas para capturar sua atenção e transformá-la em lucro. Cada notificação é uma corrente invisível.
Cada rolagem infinita é um ladrão de tempo. O indisciplinado se perde nesse labirinto, gastando horas sem perceber. O disciplinado estabelece limites, usa a tecnologia como ferramenta, não como prisão. A disciplina é o que permite que você seja dono da tela e não escravo dela. Há também o impacto da disciplina na saúde mental. Uma mente indisciplinada é instável, vulnerável, ansiosa. Ela se perde em pensamentos negativos, em comparações tóxicas, em expectativas irreais. A disciplina mental, por outro lado, cria resiliência. É a prática de controlar o foco, de dirigir a atenção, de nutrir pensamentos construtivos. Ela não elimina as dificuldades, mas fortalece você para enfrentá-las. E aqui está uma verdade dura: a disciplina é solitária. Muitas vezes você vai ter que dizer não a convites. Vai ter que se afastar de pessoas que não entendem sua jornada. Vai ter que seguir em frente mesmo quando todos ao redor escolhem o caminho mais fácil. Mas essa solidão é temporária, porque com o tempo você atrai pessoas que compartilham dos mesmos valores. E então, a disciplina cria não apenas conquistas individuais, mas comunidades fortes. Por fim, a disciplina é o único caminho para a realização plena. Você pode até alcançar algo sem disciplina, mas não vai sustentar. Você pode até ter um momento de sucesso por acaso, mas não vai repeti-lo. Só a disciplina garante que sua vitória não seja um acidente, mas um padrão. Ela é o fio invisível que conecta esforço a resultado, sonho a conquista, vida comum a vida extraordinária. A disciplina não é uma virtude entre tantas outras. Ela é a base sobre a qual todas as outras se apoiam. Sem disciplina, talento se perde. Sem disciplina, inteligência se apaga. Sem disciplina, amor se desgasta. Mas com disciplina, tudo floresce. Esse é o poder oculto que muda tudo. Existe um ponto crucial sobre a disciplina que poucos têm coragem de encarar. Ela exige sacrifício. E o ser humano moderno, acostumado a gratificações instantâneas, teme o sacrifício como se fosse um castigo. Mas sacrifício não é punição, é escolha, é abrir mão de algo menor agora para conquistar algo maior depois. O problema é que a maioria prefere o pequeno prazer imediato ao grande propósito futuro. E ao fazer isso repetidamente, vende seu destino em troca de momentos passageiros. Pense em quantas vezes você já trocou horas de estudo por horas de distração, economias por prazeres imediatos, saúde por preguiça. No momento pareceu inofensivo. Mas ao somar anos de escolhas assim, percebe-se o preço. A disciplina, ao contrário, é o ato de enxergar além do agora. É dizer, vou suportar a dor presente porque sei que o fruto no futuro será maior. Essa visão é o que separa os medíocres dos extraordinários. Mas disciplina não é apenas sobre conquistas individuais. Ela também molda a forma como você impacta o mundo. Pense em grandes líderes da história. Eles não chegaram onde chegaram apenas por carisma ou talento, mas porque foram disciplinados em seus valores, em sua missão, em sua visão. A disciplina é o que transforma boas intenções em legados duradouros. Outro ponto essencial é que a disciplina não elimina o medo, mas ensina a agir apesar dele. Muitas vezes, você vai tremer, vai duvidar, vai sentir insegurança, mas a disciplina é o que te faz seguir mesmo assim. Ela é o lembrete de que coragem não é ausência de medo, e sim, decisão de avançar. Sem disciplina, o medo te paralisa. Com disciplina, o medo se torna combustível. A disciplina também tem uma dimensão espiritual. Quando você é disciplinado, está no fundo praticando fé. Fé em si mesmo, fé no processo, fé de que o esforço silencioso de hoje trará recompensas no futuro. É acreditar que cada passo conta, mesmo que ninguém veja, mesmo que o resultado ainda não tenha aparecido. A disciplina é a materialização da fé no cotidiano. E aqui está outra verdade. A disciplina é a chave para a maestria. Nenhum mestre nasceu pronto. O pintor, o músico, o escritor, o atleta, todos começaram como iniciantes desajeitados.
A diferença entre quem permanece iniciante e quem alcança a maestria está na disciplina de repetir, praticar, ajustar, melhorar, sem desistir. O talento pode acelerar o começo, mas só a disciplina sustenta o fim. Um exemplo clássico é Thomas Edison, que falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Muitos olham para ele e veem gênio. Mas na prática, Edison era disciplinado. Não desistiu diante do fracasso. Não permitiu que a frustração destruísse sua persistência. Ele entendia que cada tentativa era um degrau, e a disciplina foi a força que o manteve subindo quando qualquer outro já teria parado. Outro exemplo é de atletas de elite como Michael Jordan. Ele mesmo disse certa vez: "Eu falhei mais de 9.000 arremessos na minha carreira, perdi quase 300 jogos. 26 vezes me confiaram o arremesso da vitória e eu errei. Eu falhei repetidamente na minha vida, e é por isso que tive sucesso." O que há por trás dessa frase não é apenas talento, mas disciplina. Disciplina para treinar mais do que todos, para insistir mais do que todos, para transformar fracassos em combustível. A disciplina também é a chave para a consistência, e consistência é o que cria resultados extraordinários. Imagine uma gota de água caindo sobre uma pedra. Uma gota isolada não faz diferença, mas com o tempo a repetição abre espaço até na rocha mais dura. Assim é a disciplina, a repetição constante que gera transformação. Não importa se hoje parece pequeno, importa que seja repetido. Mas é importante deixar claro: disciplina não significa rigidez cega. Muitas pessoas confundem disciplina com inflexibilidade. Ser disciplinado não é ser duro ao ponto de quebrar, mas firme ao ponto de resistir. É como o bambu. Enverga diante do vento, mas não se parte. A disciplina inteligente sabe se adaptar sem perder o rumo. Ela entende que alguns ajustes são necessários, mas que a essência da constância permanece. Outro inimigo poderoso da disciplina é a autossabotagem emocional. Quantas vezes você já se convenceu de que não valia a pena continuar, de que era tarde demais, de que não era bom o suficiente? Essa voz interna destruidora é um dos maiores obstáculos que você vai enfrentar. Mas a disciplina é o que cala essa voz. Não porque ela desaparece, mas porque você age apesar dela. Cada vez que você ignora a autossabotagem e cumpre o que precisa, enfraquece a força desse inimigo interno. E não podemos esquecer do papel da disciplina em momentos de crise. É fácil ser consistente quando tudo vai bem. Difícil é manter-se firme quando tudo desmorona. Mas é nesses momentos que a disciplina mostra seu valor. Ela é a âncora que impede o naufrágio. É o farol que mantém o caminho visível na escuridão. Quem tem disciplina não se desespera, porque sabe que cada ação conta mesmo em tempos difíceis. Por fim, a disciplina é uma herança, não apenas para você, mas para quem vem depois. Seus filhos, seus amigos, sua equipe, todos aprendem mais com o seu exemplo do que com suas palavras. Uma vida disciplinada inspira outras vidas. E esse talvez seja o maior poder oculto da disciplina. Ela não muda apenas você, muda o mundo ao seu redor. A disciplina é, no fundo, o alicerce invisível que sustenta qualquer vida grandiosa. Ela é o fio condutor que separa a mediocridade da excelência, o improviso da maestria, o desejo vazio da conquista real. E ao chegarmos até aqui, é impossível não reconhecer que tudo o que falamos converge para uma verdade inescapável. Sem disciplina, nada floresce. Com disciplina, tudo é possível. Muitas pessoas passam a vida acreditando que serão salvas pela sorte, pelo talento ou por algum golpe de destino. Mas o mundo não funciona assim. A vida não recompensa quem espera. A vida recompensa quem age com constância. O talento pode abrir portas, mas sem disciplina você não consegue atravessá-las. A sorte pode até sorrir para você, mas se não estiver preparado, não saberá o que fazer quando a oportunidade surgir. É a disciplina que transforma circunstâncias em conquistas. E aqui está a beleza desse poder oculto. Ele está disponível para todos. Você não precisa nascer em uma família rica.
Não precisa ter dons extraordinários. Não precisa estar no lugar certo na hora certa. Precisa apenas decidir ser disciplinado. Essa decisão, repetida todos os dias, é capaz de reescrever qualquer história. A disciplina não discrimina, não escolhe favoritos. Ela se entrega a quem a pratica, sem exceção. Pense em como seria sua vida se você tivesse aplicado disciplina em todas as áreas nos últimos 5 anos. Se tivesse cuidado da saúde com constância, como estaria seu corpo hoje? Se tivesse estudado todos os dias, quanto conhecimento teria acumulado? Se tivesse economizado e investido, qual seria sua realidade financeira? Se tivesse cultivado relacionamentos com atenção e compromisso, como estariam suas conexões humanas? A verdade é clara. Sua vida hoje é reflexo da disciplina, ou da falta dela, nos anos anteriores. Mas a boa notícia é que o futuro ainda não foi escrito. O que passou, passou. A disciplina não pede perfeição no passado, pede decisão no presente. Ela não se alimenta de arrependimento, mas de ação. E a cada dia, a cada escolha, você tem a chance de se tornar alguém diferente. O amanhã será moldado pelo que você fizer hoje. Essa é a essência da liberdade. Perceber que o futuro está em suas mãos. Outro aspecto fundamental é que a disciplina ensina você a valorizar o processo. Vivemos em uma cultura obcecada por resultados, mas resultados são apenas consequências. O verdadeiro poder está em se apaixonar pelo caminho. Quando você aprende a amar a rotina, a repetição, a prática, os resultados se tornam inevitáveis. É impossível que alguém disciplinado não colha frutos. Pode demorar, pode ser difícil, mas sempre chega. A disciplina também é a chave para vencer o maior inimigo de todos, você mesmo. Não é o mundo externo que te impede de crescer, mas as batalhas internas, preguiça, medo, dúvida, distração. Cada vez que você escolhe disciplina, está vencendo essa guerra silenciosa. Está dizendo a si mesmo: eu sou mais forte do que meus impulsos. Eu não vou ser escravo das minhas fraquezas. E essa vitória, repetida diariamente, constrói um caráter inabalável. Outro ponto crucial é que a disciplina liberta da escravidão da opinião alheia. Muitas pessoas deixam de agir porque temem críticas, julgamentos ou rejeições. Mas quando você é disciplinado, o foco não está no que os outros pensam, mas no que você precisa fazer. A disciplina cria blindagem contra as distrações externas. Você deixa de viver para impressionar e passa a viver para cumprir seu propósito. Essa mudança de foco gera paz e força. E não podemos esquecer da relação entre disciplina e propósito. Propósito sem disciplina é apenas ilusão. Não importa o quanto você sonhe em mudar o mundo, se não tiver disciplina, o sonho nunca sairá do papel. Por outro lado, disciplina sem propósito pode se tornar prisão. Por isso, a grande chave é unir os dois. Ter um propósito claro e usar a disciplina como ferramenta para realizá-lo. É nesse encontro que a vida ganha sentido pleno. A disciplina também ensina algo profundo sobre legado, porque no fim, o que fica não são as palavras que você disse, mas os frutos que sua vida produziu. E frutos não nascem do acaso, nascem da constância. Quando alguém olhar para a sua história, o que verá? Um campo vazio de promessas não cumpridas? Ou uma colheita abundante de obras realizadas? Essa resposta depende da disciplina que você pratica hoje. Mas talvez o maior segredo da disciplina seja este: ela é contagiosa. Quando você se torna disciplinado, não transforma apenas sua própria vida, mas inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Seu exemplo se torna uma semente plantada no coração de quem observa. Um filho que vê o pai levantar cedo todos os dias para trabalhar. Uma equipe que vê seu líder cumprindo o que promete. Um amigo que vê sua determinação em persistir. A disciplina cria ondas que se espalham, mesmo quando você não percebe. E aqui está a reflexão final. A vida sempre vai cobrar um preço. Se você escolher a disciplina, vai pagar com esforço, constância, renúncia. Mas em troca,
vai colher conquistas, liberdade, respeito e plenitude. Se escolher a indisciplina, vai pagar com arrependimento, frustração e tempo perdido. A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. A disciplina não é apenas uma ferramenta, é um estilo de vida. É a chave que abre portas, é a chama que ilumina o caminho, é o martelo que derruba muros, é o escudo que protege contra as tempestades. A disciplina é, em si mesma, a vitória, porque quem é disciplinado já venceu, mesmo antes do resultado aparecer. E agora a pergunta inevitável: você vai continuar esperando motivação ou vai decidir viver com disciplina? Vai continuar sendo escravo dos impulsos ou vai se tornar mestre de si mesmo? Vai viver de desculpas ou de resultados? A resposta não está em palavras bonitas, mas em ações concretas. Está no que você fará hoje, amanhã e depois. Está na disciplina que você escolhe praticar ou abandonar. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa despertar para o poder oculto da disciplina. Porque juntos, com pequenos atos consistentes, podemos transformar não apenas nossas vidas, mas o mundo ao nosso redor.